Opa! Tudo certo por aí? Você sabe o que é risco sistemático e risco não sistemático? Também conhecido como risco sistêmico e não sistêmico? Hoje em dia, o mercado dos investimentos está extremamente aquecido e a tendência é que continue crescendo exponencialmente, ano após ano. Por isso, é importante você saber onde estão e quais são os seus riscos. Nesse vídeo, você vai aprender o que é risco sistemático e não sistemático. Dessa forma, você vai estar um passo mais perto do sucesso desse mercado e cada vez mais distante do fracasso. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Isso é muito importante para avisar o YouTube que o canal existe e está fazendo vídeos relevantes. Em resumo, o risco sistemático é todo tipo de risco que afeta a economia como um todo. Sendo assim, quando esse tipo de risco acontece, todo o cenário nacional e até global é atingido. A gente pode definir como risco sistemático quando existe uma grande variação da taxa de juros ou um colapso financeiro e até de capital de uma grande instituição. Dessa forma, quando esse risco acontece, automaticamente está acontecendo uma grande instabilidade no sistema financeiro. Porém, o grande problema disso é que essa instabilidade atinge outros players ou um grande grupo financeiro. E qual é o problema disso? Bem, quando falamos de mercado financeiro, existe uma grande ligação entre todas as instituições. Desse modo, a partir do momento em que um desses grandes players declara falência, por exemplo, todos os outros podem ser afetados. E é muito mais grave do que parece. Se uma instituição grande falir, não só outros serão atingidos, como também podem falir juntos. Agora você deve estar se perguntando, como se prevenir do risco sistemático? Bem, antes de uma crise, os avisos sempre acontecem, cabe a nós percebermos. No caso do risco sistemático, um aviso muito comum que ocorre é o fato de uma grande instituição financeira não ter condições monetárias para pagar a outra. Com o tempo, essa inadimplência vai afetando em escala todas as demais instituições. Infelizmente, não tem uma forma muito eficiente de se escapar do risco sistemático. Você pode interpretar esses sinais e investir em opções mais conservadoras, mas, como é algo que influencia o mercado como um todo, não tem muito para onde correr. Quando falamos sobre risco sistemático e não sistemático, dividimos da seguinte forma. Enquanto o risco sistemático se refere a diversas engrenagens dentro de um relógio, o risco não sistemático responde por uma engrenagem. Ou seja, ele afeta diretamente um setor e não vários setores em escala. Vou explicar melhor. Imagine que você investe em ações ligadas à construção civil e algo parou totalmente as obras em todo o país. Logo, você será diretamente afetado, já que o mercado que você investe está parado. Os outros mercados, porém, não são afetados. Sendo assim, o risco não sistemático pode ser resolvido de uma forma mais fácil, com pequenas precauções. Por exemplo, se na sua carteira de ações você investir em mais de um setor, você estará se prevenindo de perdas maiores. Já que se um setor por acaso parar, os outros vão continuar. Por mais que uma parte da sua carteira seja afetada, a outra continuará trabalhando normalmente. Atualmente, existem três principais tipos de risco dentro do risco não sistemático. São eles: de liquidez, de crédito e de mercado. Mas antes de continuar, eu só quero te avisar que esse vídeo também tem uma versão escrita. Provavelmente você notou o que estou mostrando aqui na minha tela. Eu vou deixar o link na descrição. Dá uma olhada lá que tem um conteúdo a mais também. Primeiro, vamos falar do risco de liquidez, que está ligado diretamente à moeda. Ou seja, imagina que você comprou uma casa, por exemplo, e ela valorizou 10% em 2 anos. No entanto, você só vai ter lucro realmente a partir do momento em que vender a casa e ter o dinheiro na sua mão. Se demorar para isso acontecer, a situação no mercado pode mudar e você pode começar a perder dinheiro se por acaso a casa desvalorizar. Agora, o risco de crédito é muito comum, principalmente em investidores que optam por investir em debêntures. A debenture é um tipo de investimento que você faz onde você empresta dinheiro para uma empresa e ela te devolve com um adicional, que são os juros. Porém, se essa empresa sumir ou declarar falência, você pode perder todo o seu dinheiro.
Então o risco aqui é basicamente a instituição que está te devendo não ter dinheiro para te pagar de volta. Existem algumas proteções, principalmente para quem investe na renda fixa, mas sem dúvida é um risco para todas as aplicações. Em alguns casos, são riscos maiores, em outros, menores. Eu já escrevi também um artigo onde eu explico tudo sobre debentures, então dá uma olhada na descrição que eu vou deixar o link lá. Por fim, existe o risco de mercado. Esse é o tipo de risco mais comum de todos e pode ser notado todos os dias. Em resumo, esse tipo de risco está relacionado ao mercado financeiro, ou seja, você nota que uma ação saiu de R$1 e foi para R$40 e decide comprar. No entanto, essa ação no dia seguinte caiu para R$5 e estabilizou, ou seja, teoricamente você perdeu muito dinheiro. Por que teoricamente? Bom, uma ação é um pedaço de uma empresa, portanto, se você decidir esperar, pode ter sorte da empresa valorizar e você recuperar o dinheiro. Em conclusão, é sempre importante você entender sobre o risco sistemático e não sistemático, e entender também os riscos que estão atrelados a uma determinada aplicação. Embora eles possuam quase o mesmo nome, eles têm diferenças bem marcantes. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o risco sistemático e o risco não sistemático, deixe nos comentários que eu vou ler todos. E até a próxima!